Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula de arte, aula de número 43. E hoje vamos conhecer um artista expressionista chamado Edvard Munch. Provavelmente muito conhecido aí pela maioria e autor do famoso O Grito. Como objetivos, nós temos analisar os elementos constitutivos das artes visuais na apreciação de diferentes produções artísticas, experimentar e analisar diferentes formas de expressão artística, também pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais, tradicionais e contemporâneas, e também pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando eles aí no tempo e no espaço. Então, o Edvard Munch, nascido em 1863 e falecido em 1944, ele foi então um pintor, um artista plástico norueguês e muito importante aí um dos precursores aí do expressionismo alemão. O expressionismo foi um movimento artístico que valorizava o inconsciente, a emoção, a expressão realmente do artista. Então, aí começou a se dar uma liberdade maior de expressão para os artistas. Então, aquilo que vinha do impressionismo, valorizando as cores, a incidência de luz sobre os objetos e tal, aqui isso já fica de lado e dá espaço para a visão do artista, para a expressão dos sentimentos, então, para serem colocados nessas pinturas. Uma característica bem marcante das obras do Munch, que elas revelam aí um espírito muito trágico. Os temas são frequentemente a morte, doença, cenas bem melancólicas mesmo. E aí a gente já percebe esse lado sentimento, esse lado assim do inconsciente, do ser humano. Esses temas então foram muito recorrentes aí na vida do Munch, na infância do artista também, e na infância algo que marcou ele muito, ele perdeu a mãe e as irmãs ainda jovem, então isso acabou ficando, ele levou isso, então essa tristeza para a vida. E também ele teve um tempo que ficou muito doente, então tudo isso agravou esse estado psicológico dele e ele refletia onde? Nas pinturas, Nesta, por exemplo, Sob as Estrelas, de 1905, a gente vê as expressões, os rostos das figuras, das personagens dele, são vazias, eu quase diria, Não tem expressão nos olhos, é algo vazio, é algo oco, como se dissesse assim, Tanto o uso das cores, a maneira com que é pintada traz toda essa dramaticidade, então, para essas cenas. Por esse motivo todo, então, da sua história de vida, a solidão, essa angústia, desespero, a saudade, são assuntos muito frequentes nas telas do Munch, em toda a vida artística dele. E é comum, então, a gente se deparar com pinturas e gravuras com esses rostos sem uma expressão, às vezes até um pouco desfigurados, ou com algumas expressões distorcidas, porque ele tinha realmente essa intenção de mostrar essa tristeza, essa melancolia. E nada melhor do que mostrar isso fisicamente no rosto de uma pessoa, Aqui nós temos o artista e seu modelo, e aqui os dois rostos, eles não estão nítidos, não estão totalmente visíveis, que traz então essa desfiguração aí, esse olhar vazio. Nas suas primeiras pinturas aí, ele ainda tinha um pouquinho do pós-impressionismo, então ele estava nessa transição aí, mas não demorou muito para ele criar esse estilo bem pessoal que caminhou assim definitivamente para esse lado trágico, Então ele se baseou, com o passar do tempo, em acentuar essas linhas de expressão, e trazer para fora, demonstrar realmente todas essas sensações de angústia e solidão do ser humano. Essa é uma das primeiras telas do artista, que se chama Entardecer, é de 1888, e aqui nós não temos essa visão tão trágica da vida,
né, do ser humano. Então, nós temos umas cores um pouco mais suave e a partir daí ele começa, então, pesando esse lado sentimental realmente. Aqui, por exemplo, já de 1886, A Menina Doente. Então, aqui ele já começa a mostrar doença, morte, angústia e tudo isso. Então, dentre as pinturas, né, da vida dele que se destacam é O Entardecer, essa primeira que eu mostrei, e aqui também A Menina Doente, né? Essa do Entardecer, então, faz parte de uma série aí de 6 pinturas que tem o mesmo tema, que retrata então a irmã dele, Sophie, que depois ele vem a perdê-la, né? Outra grande obra dele, que eu diria que é a mais famosa, tanto do Mint quanto do expressionismo de modo geral, que é O Grito, né, de 1893. Esse grito, ele demonstra toda uma aflição, é um grito realmente de desespero, né? Desta pintura, ele fez 4 versões, em que ele utilizou, então, materiais diferentes. Aqui estão as 4, a gente consegue perceber, então, que elas são realmente diferentes, né? A textura do material, e vou mostrar para vocês qual a técnica utilizada em cada uma dessas 4 versões. A primeira, de 1893, do Mint, é a versão mais conhecida, é aquela que todo mundo compartilha, aquela que a maioria conhece, que foi feita com tinta a óleo e giz pastel sobre cartão, né, sobre um papel cartão. Então essa de tinta a óleo, ela é a mais popular, que quando a gente pesquisa, né, o grito do Edward Mint, é a que geralmente mais aparece. As outras, a gente precisa procurar assim um pouquinho mais a fundo, mas acaba tendo acesso às outras versões, né? Essa aqui é do mesmo ano, então ele fez logo em seguida, e aqui ele fez com o lápis de cor, né? A gente consegue ver, olha só, a intensidade das cores, aqui a gente vê até os traços do lápis, realmente. Segundo alguns historiadores de arte aí, esse trabalho seria o menos acabado dos 4, né, da série aí do Grito, né, porque as cores são um pouco mais desbotadas, os traços mais visíveis, então seria aí aqui menos, né, foi dedicada aí ao acabamento, então ela, segundo historiadores, seria a mais inacabada delas. Essa é a terceira versão, que foi feita aí 2 anos mais tarde do que a última. E aqui ele usou giz pastel, né, sobre esse cartão. Então, na primeira, que é a mais famosa, ele usou tinta a óleo e alguns detalhes de giz pastel. Aqui ele usou somente o giz. Também a gente vê a nítida a linha dos traços, né, a mistura das cores, então é bem diferente da versão com a tinta, né? Hoje em dia, né, essa obra pertence a um colecionador particular que comprou o trabalho em um leilão em maio de 2002 e ela foi vendida por quase 120 milhões de dólares, por incrível que pareça, é muito dinheiro, né? E pertence então a um colecionador particular. Essa é a 4ª versão, que aqui foi produzida com tinta têmpera. A tinta têmpera, ela é produzida pelo próprio artista, a maioria delas é utilizado o pigmento em pó, dissolvido então em um pouco de água e ovo, gema de ovo mesmo, que vai servir então para trazer essa plasticidade da tinta, né? Então aqui ele preparou essa tinta e fez ela em 1910. Essa aqui, ela teve aí um destino mais trágico, né? Porque ela foi roubada, então, da Galeria Nacional de Oslo em 2004. Mas ela foi recuperada ali alguns anos mais tarde, só que ela tinha danos na tela causados aí por água, né? E acabou não tendo como ser restaurada. Então, após o roubo, ela voltou a ser recuperada, mas já não 100%, né? Teve
acidente de percurso aí, mas não deixa de ser um trabalho do Mint e um belo trabalho. Vejamos que essa de têmpera com a de tinta a óleo são bem parecidas, porque ambas são tintas, né? Já é diferente da de giz ou lápis de cor, que aparece mais o traço. Mas vejam, né? Poucos sabem aí que existem 4 versões do grito. O Eduard Mint, ele chegou também a pintar naturezas mortas, que é o quê? Seres que não têm vida, né? Seres inanimados. Frutas, verduras, alimentos de modo geral, garrafas, pratos, enfim, tudo que é inanimado. Ele se inspirou, então, na produção agrícola da própria fazenda. Só que ele nunca perdeu o interesse por esse estado subjetivo da mente humana, né? Por essas expressões sentimentais, então, nas suas obras. E a partir de 1915, ele pintou, então, uma série de autorretratos. E interessante que nos autorretratos ele também traz essa sensação de tristeza, esses detalhes do rosto assim meio perdidos, meio vazio, né? Então ele mantém essa característica expressionista dele também nos autorretratos. O primeiro em autorretrato entre o relógio e a cama, a gente vê alguém sem expressão, alguém neutro, né? Meio aborrecido, enfim. O outro autorretrato, ele já mostra-se ao ar livre, mas também, né, uma feição séria, assim, sem expressar muito sentimento aí positivo. Aqui temos outros autorretratos. O primeiro é autorretrato com a gripe espanhola. Então, ele fez questão de se autorretratar muito doente. E enfatizando, né, todo esse lado aí difícil e o lado ruim da vida que ele tinha como tema nas suas pinturas. E o outro, então, autorretrato no jardim, em Eckelli. Ali é ao ar livre, mas mesmo sendo ao ar livre, tem esse clima tenso, né, uma coisa meio sombria, enfim. É a característica dele e ele leva para a vida, então, essa dramaticidade nas suas pinturas, né? Destacando que é bem o que o expressionismo segue, essa linha, então, de mostrar os sentimentos, expor, então, né, o subconsciente humano, expor aquelas emoções realmente. E assim terminamos, então, mais uma aula. Espero que tenham gostado e até a próxima!